Eu resolvi separar essa aula aqui específica para você entender as conexões e funções gerais do hipotálamo, que é uma coisa muito pedida em prova e você tem que entender como o cérebro funciona a partir do hipotálamo, principalmente cérebro emocional e suas conexões com o sistema límbico. Você tem que entender uma coisa, jovem. Sempre que você tem núcleos, essas coisas dentro do sistema nervoso, eles vão estabelecer conexões físicas, são fios. Então, geralmente, esses núcleos fazem conexões físicas com órgãos próximos a eles. Então, eu separei aqui no programa para vocês verem onde fica o hipotálamo. E aí, quando a gente falar sobre as conexões que ele faz, você vai conseguir entender melhor. Então, onde está o hipotálamo aqui na regra do dia? Tá aqui, ó. O hipotálamo fica abaixo do tálamo. Então, tá aqui. Se eu deixar todo mundo transparente, ó, você verifica que o hipotálamo tá aqui, ó, em verde. Ele fica logo abaixo do tálamo aqui. E tem outros órgãos em volta dele. Então, ele pode estabelecer diversas comunicações, porque ele fica dividido em 4 áreas de anterior para posterior, e ele também tem divisões de medial para lateral. Então ele pode se conectar com órgãos que ficam à frente dele, acima dele e dos lados dele. Então é muito importante que você entenda que o hipotálamo, que é essa estrutura abaixo do tálamo, evidentemente, ele vai estabelecer conexões com o tálamo, porque ele tem proximidade física com o tálamo, com o sistema límbico, porque estabelece conexão física, com os corpos mamilares, amígdala, hipocampo, que está aqui, ó. Isso aqui é o hipocampo. E com a área pré-frontal do cérebro, que são áreas emocionais e relativas à memória. E o hipotálamo também, ele tem conexão com a glândula hipófise aqui, ó. Então aqui está a hipófise. Então eu tenho uma haste de ligação do hipotálamo com a hipófise aqui, ó. Vocês estão vendo ela aqui? Ela vai vir aqui, ó. Então aqui é o trato óptico, tá? Então eu já vou mudar a vista para vocês verem. Embaixo aqui eu tenho o infundíbulo, ó. E o infundíbulo é uma importante via de conexão física entre o hipotálamo e a hipófise. E o hipotálamo, ele tem também fibras simpáticas e parasimpáticas para controle de todos os órgãos do corpo humano. E essas fibras, evidentemente, vão atravessar o tronco encefálico. Então, o hipotálamo ele estabelece conexões importantes, tanto com órgãos adjacentes, quanto com vísceras longe dele, tá bom? Então, é muito importante isso. Então, dá uma olhada aqui isso que eu falei para vocês. Olha aqui o infundíbulo. Aqui, ó, isso aqui é o infundíbulo. Ó. É a haste de conexão entre o hipotálamo e a hipófise aqui, ó. Tá? Então, tá aqui o hipotálamo. Ó. Essa é uma das conexões mais famosas do hipotálamo. Infundíbulo e aqui a glândula hipófise. Então tá aqui uma conexão física entre a hipófise e o hipotálamo. Sabe que isso explica, em grande parte, o surgimento das famosas doenças psicossomáticas, né? Que são aquelas doenças de origem psicológica, mas de alguma forma se manifestam no seu corpo físico. E vamos ver lá no resumo do PowerPoint as conexões e funções do hipotálamo. Lembrando sempre, porque o pessoal sempre pergunta qual que é a fonte e tal. Sempre a fonte que eu coloco aqui para neuro, principalmente o Machado, o Snell e o Net, referências que eu utilizo para neuro. Então tá aqui, conexões e funções do hipotálamo. Primeira coisa, o que você tem que saber? Que o hipotálamo regula a sua homeostase, ou seja, o seu metabolismo em repouso, principalmente, o seu comportamento emocional e sexual, então segura aí, e a sua vida vegetativa, ou seja, o funcionamento dos órgãos internos involuntários. Resumindo, regula a sua sobrevivência. Quem te mantém vivo é o hipotálamo. É um órgãozinho de cerca de 4 gramas, de 3 a 4 gramas, te mantém vivo. Pra vocês verem que não tem segredo nenhum. Tem gente que fica assim, ai meu Deus, eu nunca vou aprender núcleos hipotalâmicos. E eu vou fazer aquela divisão que a gente fez aqui de forma bem simples, para vocês verem que não tem segredo. Ó. Então aqui, ó. Aqui eu tenho o hipotálamo, então eu vou fazer assim, eu vou pegar minha canetinha, ó. Então aqui eu vou ter o suco hipotalâmico, que ele separa o que é tálamo, que é essa bolinha aqui de cima, do que é hipotálamo, que são esses núcleos abaixo, e o hipotálamo, que é essa parte de baixo, ele é dividido em 4 partes aqui, ó. 4 áreas, ó. Olha que fácil, ó. Área 1 aqui, ó, é a área pré-óptica, área 2, supraóptica, área 3, suberal, e aqui a área 4, que é a área mamilar. São as 4 áreas. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que através dos núcleos pré-ópticos, a gente tem comunicação com o cérebro pré-frontal aqui, ó. Através da área supraóptica, a gente tem conexão com a hipófise, aqui no caso com a hipófise posterior. Aqui, o núcleo arqueado tem relação com a hipófise anterior
E essas outras áreas hipofisárias aqui, elas têm relação com o sistema límbico, que é o sistema do contorno aqui, ó, tá? Então eu vou ter aqui o sistema límbico, inclusive o fórnix, que é isso aqui, ó, faz parte do sistema límbico. Então por isso que o hipotálamo estabelece tantas funções para o corpo humano. E evidentemente o hipotálamo também ele vai ter fibras, né, provenientes do nervo vago, né? Ele vai ter aqui parte de fibras para a formação do nervo vago, para o controle das suas funções viscerais. Então tá aqui, ó. Quais são as conexões do hipotálamo? Lembrando, fonte, Machadão, que página? 221. Tá aqui, ó. Conexões do hipotálamo. Que capítulo que é esse aqui, ó? Capítulo 22, a partir da página 219. Então você tem aqui, ó, conexões do hipotálamo. As conexões do hipotálamo se dão com o sistema límbico, através do hipocampo, amígdala e área septal. Ou seja, por causa disso aqui, ó, e da sua conexão com a área pré-frontal, que é essa área mais anterior aqui, ó, que a gente tem ao hipotálamo, que pertence ao lobo frontal, essa é a área pré-frontal. Isso aqui, ó, essas conexões são responsáveis pelo seu comportamento emocional e memória. Então, a sua memória e comportamento emocional, elas são funções do sistema límbico e da área pré-frontal. Por esse motivo aqui, por essas conexões do hipotálamo aqui com o sistema límbico e com a área pré-frontal do cérebro, a gente tem o hipotálamo controlando suas emoções e sua memória. Conexões do hipotálamo com as vísceras. Com as vísceras eu tenho conexões viscerais aferentes e eferentes. A maior parte da conexão que a gente tem aí se dá através do nervo vago. Uma dos exemplos que a gente dá dessa conexão visceral aqui de controle do hipotálamo é o controle hipotalâmico sobre a medula suprarrenal. Então dá uma olhada depois lá no bloco de endócrino, como é o controle das células cromafins da glândula suprarrenal, né, da medula suprarrenal, e como ela é controlada a partir do hipotálamo, que é a reação de luta-fuga. Então a partir do momento que você tem medo, o hipotálamo vai mandar uma mensagem direta para sua medula suprarrenal para te deixar mais forte, ou para fugir daquilo, ou para lutar contra aquilo. Então a gente tem aí conexões viscerais aferentes e eferentes. Evidentemente, aferentes diz respeito à sensibilidade visceral e as conexões eferentes dizem respeito à motilidade visceral. Que a gente falou agora de secreção suprarrenal na medula, né, de adrenalina e noradrenalina, é um tipo de conexão visceral que a gente tem do hipotálamo. É tipo uma ligação direta do hipotálamo com a medula suprarrenal, tá bom? Então é uma das ligações que a gente tem aí. Ele tem conexões com a hipófise, tanto com a neurohipófise quanto com a adenohipófise. A conexão física do hipotálamo com a hipófise dá através do infundíbulo, é uma haste. Então a gente tem que ter uma conexão física entre os dois, tá? Que é essa haste. Por quê? Porque os núcleos paraventricular e supraóptico da área supraóptica do hipotálamo, elas vão controlar a secreção de hormônios que vão ficar armazenados aqui na neurohipófise, na hipófise posterior. Então é importante que você entenda que essa haste aqui é uma haste importante porque eu tenho neurônios secretores que vão passar por essa haste. Então existe uma ligação física entre a área supraóptica, né, supraóptica, e com a hipófise posterior através do infundíbulo, tá bom? Então a neurohipófise fica conectada com o hipotálamo através do infundíbulo porque passam ali neurônios secretores, células neurosecretores. E a adenohipófise, Rogério? Aqui a gente tem o núcleo arqueado, ó, o núcleo infundibular. Esse núcleo arqueado, ele praticamente vai controlar toda a secreção hormonal da adenohipófise, da hipófise anterior. Por quê? Porque ele vai secretar hormônios e esses hormônios secretados, eles vão passar aqui pelo infundíbulo através do chamado sistema portal hipofisário. É um sistema de transporte de hormônios entre o hipotálamo e a hipófise. E aí a gente vai ter esse sistema portal atravessando através do infundíbulo aqui, ó, do hipotálamo para a hipófise. Então esse controle da adenohipófise através do núcleo arqueado se dá pelo sistema portal. Então o núcleo arqueado secreta esses hormônios nesses vasos sanguíneos do sistema portal
E o sistema portal hipofisário transporta esses hormônios para a hipófise anterior. Isso vocês podem ver lá também na parte de sistema endócrino aqui do Anatomy Flix. O hipotálamo tem conexões importantes também com o sistema sensorial, principalmente regiões erógenas, como peitinho, região genital. A sensibilidade dessas regiões, ela chega ao hipotálamo para estimular a ereção, tanto feminina quanto masculina. Olha que interessante. Então, essas conexões com o sistema sensorial de áreas erógenas controlam o seu comportamento sexual. Então, é muito importante a gente entender essas conexões aferentes que a gente tem aí do sistema sensorial de áreas erógenas, de regiões genitais principalmente, e dos peitinhos aí. Também tem umas áreas também, como pescoço, orelha, que mandam aí conexões com o sistema sensorial hipotalâmico. Tá? Então é muito importante. E pelo fato do hipotálamo estar conectado com a área pré-frontal, aqui na área pré-frontal a gente tem o chamado rinencéfalo. Então a gente tem também memórias e emoções associadas com os cheiros. Então essa parte sensorial, né, de odores, né, você sentir um perfume, nossa, eu lembrei, né? Aquela memória ruim, né? Lembrei da ex-namorada, da ex-mulher. Por causa de um perfume, isso é normal. Porque a gente tem conexões, né, do rinencéfalo aqui na área pré-frontal com o hipotálamo. E o hipotálamo tem conexão com áreas emocionais. Então isso vai remeter a uma emoção antiga, seja boa ou seja ruim, mas remete a emoções. Para isso que serve o seu hipotálamo. Então isso é uma parte do sistema sensorial que está relacionado ao hipotálamo também. Então é muito interessante entender isso. E também para a regulação do seu ritmo circadiano, né, do seu ritmo do dia a dia, você verifica aqui que esses núcleos aqui, eles ficam logo acima do quiasma óptico. Então a gente tem o quê? A gente tem os olhos, captam luz, aí eles vão cruzar no quiasma óptico. E esse quiasma óptico fica logo abaixo do hipotálamo. Então a gente tem conexões aferentes aqui do quiasma óptico, do nervo óptico, com o hipotálamo, o que vai regular o seu ritmo circadiano dependendo da luz que entra ou sai dos olhos. Entra ou sai é boa, né? Que entra nos olhos, né? Se tem mais luz entrando nos olhos, isso estimula a sua vigília. Então a regulação da vigília e do sono também é uma função do hipotálamo, porque ele tem conexões sensoriais com o quiasma óptico, dependendo da entrada maior ou menor de luz nos olhos. Então isso é muito interessante. Cara, o hipotálamo é sinistro, cara. Então você tem que entender essas funções mais abstratas para entender como o hipotálamo funciona. Então a gente viu essas conexões do hipotálamo com o sistema límbico e área pré-frontal, então parte emocional e de memória. Função visceral, porque tem conexão com as vísceras, motilidade visceral. Tem conexão com a hipófise, então estimula a hipófise ou inibe a hipófise na sua secreção hormonal. Daí vem as doenças psicossomáticas. Então, se você diminui a secreção hipofisária, evidentemente, chega a menos hormônios no corpo e você se sente mal, tá? Então, isso pode acontecer. Conexões do hipotálamo com o seu sistema sensorial, de zonas erógenas, olfato e visão. Funções gerais do hipotálamo. Funções gerais. Controle do sistema nervoso autônomo. É o hipotálamo que controla o seu sistema nervoso autônomo. Sabe quando você tá lá no trabalho, aí o chefe começa a gritar com você, você começa a suar, você começa a tremer, você quer matar o cara, mas o que te segura, sabe o que é? É o seu hipotálamo. O seu hipotálamo te segura. Se você fosse um psicopata ou um sociopata, você ia matar o seu chefe. Como você consegue segurar o seu comportamento emocional, você não vai fazer isso. Você vai falar, tudo bem, senhor, tá tudo bem. Mas por dentro você tá explodindo. Porque o hipotálamo é um importante regulador do sistema nervoso autônomo. E pelo fato dele controlar o sistema nervoso autônomo e também ter conexões importantes com áreas emocionais, evidentemente, situações emocionais desfavoráveis, eles vão estimular de alguma forma o seu sistema nervoso autônomo, fazendo você suar, chorar, alguma coisa que seja de função autônoma. Isso se dá pela relação entre o hipotálamo, o sistema nervoso autônomo e a sua parte emocional, o sistema límbico. É muito interessante isso. Conexão do sistema nervoso autônomo, tá? Que faz a gente suar mais em condições emocionais desfavoráveis. Outra função, regulação da temperatura corporal. Então, o hipotálamo é um
tipo de termostato para o seu corpo. Então, dependendo da temperatura que está o seu corpo, a gente tem receptores, né? A gente tem núcleos hipotalâmicos que vão fornecer informações para o seu hipotálamo e ele vai estimular a vasodilatação, sabe para quê? Para você suar e eliminar aquela água e equilibrar a sua temperatura. Então, ele regula a sua temperatura corporal através da sudorese pelas glândulas sudoríparas. Isso se dá também pelo controle autônomo, tá? Regulação do seu comportamento emocional, tá? Então, o seu comportamento emocional, ele é regulado pelo hipotálamo, pelas suas conexões com o sistema límbico, tá? Então, isso é muito importante. Regulação do equilíbrio salínico e pressão arterial, isso tem relação também com a temperatura, né? Essa questão de vasodilatação e retenção de líquidos, porque essa regulação de equilíbrio salino e pressão arterial se dá pela secreção do ADH hipotalâmico, tá? Então, aquele ADH que é produzido nos núcleos paraventricular e supraóptico, ele é produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e posteriormente ele é liberado na corrente sanguínea e vai agir nos rins. Então, essa regulação do equilíbrio salino e da pressão arterial se dá através do ADH, que é chamado também de vasopressina, porque equilibra a pressão arterial. A regulação da ingestão de alimentos, ou seja, a regulação da sua fome e também da sua sede, é dada pelo hipotálamo. Então, isso é muito importante de você entender em regulação de sede e fome, que são questões de sobrevivência. Quando você está com fome ou com sede, para o emocional é dado pelo hipotálamo. E aí aquela sensação, né, de ficar salivando, isso ocorre pelo hipotálamo. Então, quando você está com fome, quem recebe essa informação é o hipotálamo, então o estômago está vazio. Ele manda uma informação por hipotálamo, aí o hipotálamo faz assim, o estômago está falando assim, o hipotálamo, avisa esse cara aí que ele precisa comer, senão eu vou degradar minhas próprias paredes aqui que eu tô com muita fome. Aí o hipotálamo, entendi, vou avisar. Aí ele começa a fazer sua boca salivar. E aí você precisa comer ou beber alguma coisa. Tá? Então quem avisa é seu estômago, ele avisa o hipotálamo que você precisa comer. Controle do sistema endócrino, evidentemente a gente já falou bastante isso, então ele tem o controle do sistema endócrino através do controle hipofisário. Então, basicamente a hipófise não tem autonomia nenhuma para funcionar. A hipófise só secreta seus hormônios se o hipotálamo permitir. Então, quem controla o funcionamento hipofisário em sua totalidade é o hipotálamo. Regulação do ritmo circadiano, do sono e da vigília. Então, o ritmo circadiano é o que você tem que ficar acordado ou dormindo, né? É o sono e a vigília. Então, a gente tem um ritmo diário. Quando você viaja para um lugar muito longe, esse ritmo fica alterado. Por que isso ocorre? Porque eu tenho funções, eu tenho conexões do hipotálamo com o sistema sensorial, ou seja, eu tenho conexões do hipotálamo com o quiasma óptico. Então, quanto mais luz, mais estimulado fica o meu córtex cerebral. Então, eu tenho conexões importantes do hipotálamo para manter a gente acordado, para manter funcionando aquele SARA. Lembra o SARA? Tem várias partes do sistema nervoso que fazem parte da SARA, inclusive aqui o hipotálamo. Então isso estimula a sua vigília, mantém o seu córtex ativo porque está entrando bastante luz e passando lá pelo nervo óptico. E da mesma forma o sono também é regulado pelo hipotálamo. São funções orgânicas primordiais. Por quê? Porque é durante o sono que a gente tem a recuperação dos nossos sistemas corporais. Então a gente tem síntese proteica e secreção de GH durante o sono. Então é muito importante que a gente tem esse ritmo diário, que a gente durma e que a gente fica acordado durante algum período. Quem regula o seu ritmo diário, o seu sono e sua vigília, o sono e vigília em partes é regulado pelo hipotálamo, porque a gente tem outras regiões do sistema nervoso, como a formação reticular, que é também um importante regulador da vigília, tá? A formação reticular, que é um órgão presente aqui no tronco encefálico. A formação reticular é uma coluna de núcleos e fibras nervosas que formam uma rede, que é importantíssima na sua vigília, tá? Então, é um controlador da SARA, tá? O sistema ativador reticular ascendente é um sistema de ativação do seu córtex cerebral para te manter acordado, tá? Então, regulação do ritmo circadiano, sono e vigília são também funções hipotalâmicas. E por último, o controle do nosso comportamento sexual. Como o hipotálamo, ele regula o comportamento emocional e sexual. Conexões importantes com o sistema sensorial de áreas sexuais, e isso estimula o hipotálamo a gerar ereção, entumecimento de órgãos sexuais, ejaculação, tudo. Ele vai ser o responsável pelo seu comportamento sexual. Só que assim, esse comportamento sexual é aquele comportamento reprodutor. Porque assim, resumindo, o hipotálamo
regula a sua sobrevivência. Basicamente, quem garante a reprodução de todas as espécies é o comportamento sexual, é a reprodução. Então, esse comportamento sexual vai estimular a reprodução. Então, você vê em outros animais, cachorro, gato, os bichos aí do mato, os bichos reproduzem em qualquer lugar, é instinto pros caras. Só que assim, o ser humano ele evoluiu a um ponto que a gente tem uma etiqueta para seguir. O cérebro cresceu para entender a diferença entre o certo e o errado. Então isso é parte do hipotálamo. Então, essa aqui foi uma aula aí com um resumo legal para vocês aí sobre as conexões e funções do hipotálamo.